Hoje, na série Histórias que nos Inspiram, eu quero retratar a vocês a vida de John Bunyan, que nos chama a atenção acerca do impacto causado na vida de alguém quando Deus transforma, quando Deus trabalha na vida de alguém, essa pessoa é transformada. E Bunyan, assim como muitos de sua época, nasceu na Inglaterra. Ainda jovem, aprendeu o ofício de metalúrgico com seu pai. Teve educação pouca, apenas aprendeu a ler e a escrever, não foi para a universidade. Aos 20 anos se casa e passa a frequentar uma igreja batista não conformista. Isto é, uma igreja que não se amoldava ao padrão da igreja oficial da Inglaterra, a igreja anglicana. Bunyan passou a estudar as escrituras de maneira profunda, mas ele não entendia o que a escritura queria revelar. Certamente, com o auxílio do Santo Espírito de Deus, Bunyan, depois de alguns anos, compreendeu os princípios elementares da escritura e passa a pregar o Evangelho. Como pregador leigo em sua época, ganhou muito destaque. Ele pregava, era acima da média. Por questões de perseguição religiosa, Bunyan é preso e fica de 1660 a 1672 por pregar o Evangelho. O curioso nessa história é que bastava Bunyan parar de pregar o Evangelho que ele seria imediatamente solto. E ele estava com a sua consciência presa em Deus e não o fazia. Ele preferiu sofrer o martírio da prisão e tendo apenas a Escritura, a Bíblia, como sua companheira de cela. E passou ali por longos anos produzindo diversos escritos que até hoje a névoa do tempo não apagou. E nos serve como equipamento, como suplemento para nós nos auxiliar no estudo da Palavra de Deus. E essa história comovente, essa história que impacta ao ouvirmos, Bunyan permaneceu ali por todos esses anos. Charles Spurgeon comenta que se Bunyan fosse ferido por alguém, o seu sangue jorraria a Bíblia. John Piper diz que tudo que Bunyan falava, ele falava da Bíblia. Então foi uma pessoa de grande expressão e que Deus transformou de uma maneira muito especial. Foi essa figura de John Bunyan. Eu quero chamar a sua atenção para que quando Deus ele entra na vida de alguém, ele alcança a vida de alguém, essa pessoa é transformada. Independente da circunstância que estamos vivendo, como Bunyan em uma prisão, ali Deus transformou o seu coração. Mesmo nas celas de uma prisão, mesmo diante de um lugar hostil, ele foi liberto das amarras que prendiam o seu coração. Em alguns escritos ele diz que era um jovem blasfemo contra Deus. E ele foi alcançado pela graça de Deus. Após ser solto, Bunyan é ordenado a pastor e passa a pregar o Evangelho naquela mesma comunidade e a servir em missões até que ele é preso novamente. Foi onde ele escreve a obra muito conhecida, O Peregrino. Durante um ano ele escreveu essa obra. Bunyan novamente é solto e continua a sua vida de pregador do Evangelho. Após um retorno de uma viagem, ele é acometido aos 60 anos de idade por uma febre severa, não sabemos a causa da sua morte e veio a falecer. Eu quero dizer a você que essa história linda, comovente, que nós acabamos de ouvir, todo o mérito, todo o louvor da história, ela não é de Bunyan. Bunyan foi alcançado pela graça de Deus. Todo o mérito, todo o louvor na história é para o próprio Deus. Deus, ele alcança vidas. Deus, ele muda, ele transforma. Por mais que nós olhamos e não percebemos uma melhora, por mais que nós olhamos e não vemos solução
na vida de alguém ou nas nossas próprias vidas, Deus é capaz de mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir. E Deus trabalha em diversas situações, de diversas formas. E eu gostaria de encerrar com essa história comovente e chamando você a pensar que muitas vezes na fraqueza é aí que nós nos tornamos fortes. Naquela cela, Bunyan tinha apenas a Bíblia como sua companheira. Ele mesmo relata que não pescava em outros livros, não tinha noções de outros livros, porque a Bíblia estava ali. Toda a fonte que Bunyan bebia era da Escritura Sagrada. Portanto, confie nesse Deus que transforma, esse Deus que liberta cativos. É esse Deus que deixa marcas na história, deixa marcas na vida de pessoas, que glorifica o nome do Senhor. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.